Estudo Bíblico Miqueias 6, versos 1 a 8. Aqui se descreve um dia de julgamento, no qual Deus comparece como demandante contra o réu Israel. Miqueias é o seu enviado e os montes são as testemunhas, versos 1 e 2. O Senhor pleiteia os termos da aliança contra o seu povo desobediente. A fidelidade do próprio Deus à aliança é confirmada quando ele concede primeiro a Israel a oportunidade de exprimir quaisquer queixas, verso 3, e então relembra os seus poderosos atos de livramento, versos 4 e 5. Em seguida, é proclamada a demanda pela retidão segundo a aliança, uma retidão que consiste não num mero ritual vazio, mas sim em obediência de todo o coração, versos 6 e 8. A lei sob a qual se julga o réu define-se no verso 8. Tudo aquilo que carece da misericórdia que Deus tanto revela como exige é passível de punição. Versos 1 e 2. Levanta-te, defende a tua causa. O Senhor ordena a Miqueias, na qualidade de seu representante, que acione a causa de Deus contra o povo. Miqueias obedece a essa ordem e chama as pessoas para que ouçam o que o Senhor tem a dizer. Deus diz para que seu povo se defenda e toma os montes e outeiros como testemunhas dessa controvérsia. Verso 2. Os montes são convocados como testemunhas, não só por fazerem parte integrante e perpétua da herança que Deus deu aos israelitas, mas também por terem sido o lugar onde estes mesmos israelitas praticavam os cultos pagãos dos cananeus. Ezequiel 6, versos 1 a 8. O Senhor também usou os céus e a terra existentes há longo tempo como testemunhas da aliança mediada por Moisés. Deuteronômio 4, verso 26, 30, verso 19, 31, 28 e 32, verso 1. Versos 3 a 5. Deus fala o que já realizou em prol de Israel e pergunta no que ele tem errado ou cansado o seu povo. Ele os faz recordar da sua libertação do Egito e do livramento que lhes deu quando estavam para entrar na terra prometida. E ele obrigou a Balaão a abençoá-los, Números 23, 24, ao invés de amaldiçoá-los, como Balaque, o rei moabita, filho de Zippor, pretendia. Números 22, versos 4 a 6. Verso 5. Lembra-te. Essa ordem significa não uma mera lembrança mental dos eventos passados, porém que todos esses acontecimentos devem ser meios para torná-los uma realidade no presente. Mediante a fé, tal conhecimento do passado é aplicado às situações presentes. Versos 6 a 8. Miqueias pergunta ao povo como seria a forma correta e agradável deles se apresentarem diante do Senhor, ou seja, como se aproximar dele em verdadeira adoração. Ele perguntava isso porque Deus já estava cansado de rituais vazios, até mesmo de abominações que eles pudessem cometer, como fizeram alguns reis de Israel e Judá. Miqueias expôs o absurdo da dependência de Israel dos ritos e sacrifícios vazios para merecer o favor divino. Ele só pedia 3 coisas deles: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade com ele. Portanto, o profeta salientava que a graça salvadora de Deus não podia ser obtida por mérito na forma de ofertas pretensiosas, de sacrifícios e formalidades, mas pela humildade, misericórdia e justiça, verso 8, como uma experiência diária na vida do indivíduo. Ver também Amós 5, versos 21 a 24. Versos 9 a 16. Essa profecia consiste em uma referência a Jerusalém, verso 9. A injustiça terá seu castigo. O profeta falava à tribo de Judá e pedia que ouvissem o que ele tinha a dizer da parte do Senhor. Ele, mais uma vez, condenava os ganhos injustos e denunciava as balanças injustas,
os pesos injustos e as medidas injustas. Verso 11. Na lei estava escrito que essas coisas não poderiam permanecer em suas casas. Levítico 19, versos 35 e 36, Deuteronômio 25, versos 13 a 16, Ezequiel 45, versos 11 e 12. Com o efa, uma unidade de medida, eles compravam e vendiam os cereais, e com as balanças eles pesavam os produtos que compravam, até o ouro e a prata. Mas usavam pesos e medidas diferentes quando compravam e quando vendiam, a fim de obter lucro. Quando estavam vendendo um produto, o peso era mais leve. Assim, eles vendiam uma quantidade menor por um determinado preço. Se estivessem comprando um produto, o peso era mais pesado do lado de cada balança. Assim, levavam maior quantidade do produto para casa. Um efa era uma unidade de medida para secos e equivalia a 17,62 litros. O bato era a unidade de medida para líquidos e equivalia a 20,82 litros. Eles alteravam suas balanças para que seus clientes saíssem no prejuízo quando compravam a peso. Deus não poderia compactuar com esse tipo de fraude. Verso 12. Os ricos da cidade, os seus habitantes. Os ricos roubavam e ainda eram capazes de fazê-lo com violência para conseguirem o que queriam. A mentira estava em todas as bocas para desviar as pessoas do caminho certo e ainda conseguir vantagens para si mesmo, como acontecia com os profetas que profetizavam por dinheiro e diziam o que era mais conveniente. Verso 13. Passarei eu a ferir-te. Então o Senhor disse que por causa de tudo isso a cidade seria punida. Verso 14. Eles experimentariam a fome e a privação, mesmo que vendessem ou penhorassem seus bens em troca de comida. Se fizessem estoque de alguma coisa, ainda assim seriam saqueados. Verso 15. O contexto da aliança é evidente quando a punição reflete as maldições pactuais especificadas na lei mosaica, Levítico 26, 20, Deuteronômio 28, versos 40 e 51. Algumas vezes a punição de Deus elimina ou toca nos valores materiais, pois todo o trabalho das mãos deles seria infrutífero. Outras vezes afeta o coração do pecador de tal modo que este sente profunda insatisfação, mesmo quando aparentemente tudo corre bem. Ageu 1, versos 6 e 9. Verso 16. Nada seria abençoado porque andaram no caminho dos reis de Israel, como Omri e seu filho Acabe. O mais idólatra dos reis do reino do norte, Israel, cheios de violência e idolatria, promovendo a adoração pública de Baal. 1 Reis 16, versos 21 a 34, 1 Reis 18, versos 17 a 19, 1 Reis 19, 2, 21, versos 2 e 3 e 9 a 13. A adoração que estava sendo associada a ritos sexuais. Por causa disso, o Senhor entregaria seu povo à vergonha.